No livro de Gálatas, no capítulo 5, olha só o que está escrito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E olha só, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí qual é essa lei que ele fala? Olha só, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, presta atenção, nós vamos entrar em 2022, nós estamos em 2022 anos depois de Cristo, e antes de Cristo essas coisas já aconteciam. Então, os mesmos erros que aconteciam antes, são os mesmos erros de hoje. O que muda? A tecnologia. A tecnologia muda. Vê que hoje tem celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, tem Pix, internet, temos tudo hoje em dia, mas em tecnologia. Mas os costumes são os mesmos, não muda. Quando a Bíblia foi escrita, quando foi escrito isso, não existia nada de tecnologia. De hoje, né, no caso. A tecnologia deles, na época, era caneta lá, com algum tipo de tinta para escrever, mas os costumes são os mesmos, os erros são os mesmos, os vícios são os mesmos. Por isso que ele fala aqui que esses são o costume da carne. Por quê? O desejo da carne são esse tipo de coisas e não muda. Então, se nós andarmos conforme o Espírito, conforme Deus quer que nós andamos, nós não vamos cometer nenhuma dessas coisas. E é aí que está a grande diferença. Aquelas pessoas que seguiam Jesus, eles tinham que deixar todas as coisas que faziam a vontade da carne deles, para fazer a vontade de Cristo. Era fácil? Não. Da mesma forma que hoje em dia não é fácil. Uma pessoa que é alcoólatra, é difícil para ela largar do vício do álcool. Uma pessoa que ela tem algum tipo de vício, é difícil ela largar aquele vício. Aquela pessoa que pratica algum tipo de iniquidade, a prostituição, por exemplo, para ela se torna difícil largar isso. E é por isso que nós temos que nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele fala assim, que essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Não herdarão, porque essas coisas são sujeiras. São sujeiras. Imagina só, você tem que ir em uma festa, você vai colocar melhor roupa, uma roupa limpa, bonita, para você ir até aquele lugar. Você não vai pegar uma roupa vamos dizer, eu trabalho com obras, vamos dizer, sou pedreiro. Eu não vou pegar a roupa lá que eu trabalho de pedreiro para ir num casamento. Não, eu vou colocar uma roupa melhorzinha. Vou colocar um terno, ou uma roupa social que seja, mas eu vou bem arrumado para lá. Eu não vou com uma roupa suja para lá, uma roupa que eu trabalho. Por quê? Porque a roupa está suja. E assim também nós não herdaremos o reino de Deus se nós estivermos impuros. O que é impureza? É tudo isso que ele falou. Idolatria, prostituição, vícios. Essas coisas sujam o nosso corpo. É por isso que Deus ele se importa com o nosso espírito. Ele se importa com a nossa salvação, com o nosso bem-estar com Ele. E é por isso que Ele coloca todas essas coisas aqui. Para quê? Para que nós venhamos prestar atenção nisso e fugir dessas coisas que sujam a nossa carne, sujam a nossa vida com Deus. E continuando aqui, no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Não tem como você colocar lei em umas coisas que são boas. As leis, elas servem para combater aquilo que é ruim, e não para combater aquilo que é bom. Aquilo que é bom não tem lei para isso. Não existe lei para você ajudar alguém, por exemplo. Não existe essa lei. Eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ver que artigo que está aqui para mim ver qual código que eu tenho que... Não existe isso. Para mim fazer o bem não existe lei. As leis, elas existem para barrar as coisas que são ruins. Por exemplo, quando Deus fez lá o primeiro homem, que foi Adão, Ele colocou uma lei. Ó, você pode comer tudo aqui, isso aqui é livre, você pode ficar à vontade. Eu só não quero que você toque na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Só quero isso. Então Ele colocou uma lei. Por quê? Porque aquilo não poderia fazer. Eu tenho minha casa. Eu vou colocar regras naquilo que não se pode fazer. Eu não vou colocar regra naquilo que eu posso fazer. Porque o que eu posso fazer, eu fico à vontade. Mas eu vou colocar regras, vou impor lá para minhas filhas, lá no caso, coisas que não é para elas fazer. Então, essas são as regras. Quais são as regras? Nós não cometemos as coisas que são iniquidades, coisas que vai atrapalhar a nossa vida com Deus. Ah, mas eu não quero, irmão, eu quero viver do meu jeito. Fique à vontade. Mas ele fala seriamente aqui, ó. Essas coisas semelhantes, acerca das quais declaro, como já antes tinha dito, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ele está deixando bem claro aqui, ó, aquele que comete essas coisas não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar. E como que eu herdo, irmão? Como que eu faço isso? Seguindo as normas, seguindo as regras. É a única regra que ele fala para a gente fazer. Andar em santidade. O que é andar em santidade? Então eu vou ter uma auréola aqui na minha cabeça, eu vou criar asas, eu vou virar um anjo? Não é isso. É nós deixarmos de fazer aquilo que atrapalha a nossa convivência com Deus. A palavra de Deus fala assim, que todas as coisas não são lícitas, porém, nem todas me convêm. O que não convém a Deus? A iniquidade. O que não convém a Deus? Aquilo que é errado, aquilo que vai sujar o nosso espírito perante o Senhor. Isso não convém. Se eu estou num vestibular, se eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho que cumprir aquelas notas para me passar. E se eu não cumprir, eu vou reprovar. Então todas as coisas têm regras. Quais são as regras? Você faz as coisas certas. Porque as leis, elas só vão ser impunes para as coisas erradas. Nunca vai existir uma lei para uma coisa certa. Só se tiver algum doido por aí colocar alguma lei para punir uma coisa certa. Mas para as coisas certas não tem lei, porque o que é certo a gente pode fazer à vontade. É certo. E ele continua aqui, ó. Olha só no 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando nós uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso aí também se torna um pecado. E é ele quem diz isso? Jesus. Jesus diz isso. Se eu desejar um bem para o meu irmão, irmãos, não vai ter regra para isso, porque eu desejar bem para alguém, eu fazer o bem para alguém, eu fazer a coisa certa, não existe normas, não existe regra, porque é coisas boas, são frutos, e frutos do quê? Do Espírito. Por que ele fala que as outras coisas são frutos da carne? Porque é a carne que cobiça, é a carne que tem inveja, é a carne que fica desejando com que o outro irmão venha a cair. É a carne que deseja trair. É a carne que deseja roubar. É a carne que deseja matar. É a carne, tudo a carne. É a carne que deseja vício. É tudo a carne que deseja. E o Espírito, o que o Espírito deseja? O Espírito ele só quer fazer coisas boas. E quem anda no Espírito anda com Deus. Anda com Jesus. E é por isso que ele fala lá que se nós andarmos
no Espírito, nós vamos praticar coisas do Espírito. Qual é as coisas do Espírito, irmão? Eu orar pelo meu irmão, eu estender a mão para o irmão meu que está caído, eu ajudar alguém que está necessitado, eu orar por alguém que me aborrece, eu pedir para Deus abençoar aquele que está querendo o meu mal. Esse tipo de coisas são coisas que vai fortalecer o nosso espírito. Deus vai se agradar disso, nós vamos crescer espiritualmente e vamos ter um galardão lá no céu. E quem não pratica essas coisas, irmão, tem que se consertar. Jesus não veio aqui na terra para condenar as pessoas. Jesus veio aqui na terra para condenar o pecado. Ele não veio aqui na terra para condenar A, B, C. Não, ele veio aqui para condenar o pecado. É o pecado que tem que sair, não a pessoa. A pessoa tem que se consertar. Eu tenho meu filho, tenho meus filhos lá na minha casa, lá, tem um que está fazendo coisa errada lá, eu vou, mano, vai embora daqui, some, desaparece, tal. Eu tenho que ajudar ele a sair daquele erro. E claro, ele também tem que querer, tem que se esforçar, porque senão fica difícil também. Então, se eu andar segundo o Espírito, se eu andar com Cristo, as coisas vão ser diferentes. As coisas serão diferentes. Por quê? Cristo, ele já foi crucificado ali pelos meus erros, ele já foi crucificado ali pelos meus pecados. Então, para que eu vou lá na cruz retirar o pecado que ele já levou? Para que eu vou lá na cruz retirar alguma coisa que ele já tomou de mim? Que já não existe mais. Então, se eu andar segundo o Espírito, segundo a vontade de Cristo, as coisas serão diferentes. Pode ter certeza disso. Olha só o que ele fala aqui, no 23. Contra essas coisas não